Fala pessoal, aqui é Renzo Frigeri, médico veterinário, mais um episódio do PatasCast começando. Trago com vocês hoje Nathalie e Alberto. A gente vai falar um pouco sobre comportamento animal. Os dois têm uma experiência muito grande, muita informação para trazer para a gente aí. Vamos começar com vocês dois apresentando qual a formação de vocês, a experiência de vocês nesse mercado de comportamento animal. Então, olá gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Então, meu nome é Nathalie, sou médica veterinária e especialista na área de comportamento. Já trabalho nessa área com o Alberto já tem 10 anos, mas ele já está há muito mais tempo nesse meio. A gente tem um centro de treinamento de cães e, paralelo a isso, a gente tem uma criação de braco alemão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a raça também, se vocês quiserem saber. Mas agora eu deixo ele falar um pouquinho. Não, antes que ele volte, eu queria que você falasse um pouco da viagem que você fez agora há pouco. Então todos os cães que a gente tem na nossa criação, a gente traz de fora. E toda vez que eu saio para buscar os cães, eu sempre fico no país que eu estou indo buscar o cão, podendo aprender um pouco mais sobre comportamento, os treinos e tudo mais. Então, esses últimos cães que a gente trouxe são da Sérvia. E eu fiquei 20 dias na Sérvia treinando a parte de caça, que são cães de caça. E fazendo um intercâmbio de... Participou da seleção também? Isso, participou da seleção de cães na Sérvia também. Então foi uma experiência... Legal. Local também. Legal. Experiência muito interessante. Sim. Essa daí. Ela teve e ela foi atendida lá pelo diretor do KSS, como se fosse CBKC. A pessoa soube que ela estava na Sérvia e ele ligou pro juiz onde ela estava hospedada e falou, não, traz ela aqui que eu quero conhecer ela. Que moral, hein? Cheguei lá na Sérvia. Pois nossa senhora, que vergonha, mas foi ótimo. Uma experiência enorme. Lá, por causa que ela acertou. A gente saía, eles me levaram para poder aprender a caçar, a dar os tiros e tudo mais. Lá tem permissão? É caça de fazão, você falou, não é isso? Caça de fazão. A gente tirou um dia... Tem uma regulamentação toda. Ela foi levada num clube de tiro. Aí apresentaram as armas, eles pegaram uma licença provisória só para o dia que ela ia fazer, porque ela, apesar dela ter passaporte alemão tudo, mas como ela não tem registro no clube, não participa eles abriram uma exceção para eu poder estar participando com eles. E o legal é essa atenção que eles deram para ela. Isso, não, foi demais. Muito legal. Foi demais. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Estava fora da temporada, só para concluir, eles estavam fora da temporada. Também lá existe uma história sobre cães de caça, que a gente não tem muito aqui no Brasil, seja Beagle, seja Foxhound, seja Setter, seja Braco, seja Pointer. Esses cães na Europa, eles só caçam 90 dias do ano. O resto do ano eles são pets. Eles ficam dentro das residências, com a grande maioria das pessoas, vivendo nas residências das pessoas. Entendi. A pessoa pega esse cão e caça durante os 90 dias da temporada, que dá início nas provas de primavera da Espanha, e aí sai Portugal, França, até chegar na Alemanha, na Áustria. Aqui no Brasil a gente não tem temporada de caça de nada, né? A gente não tem isso, né? Não tem. Entendi. Agora, me fala da sua formação. Eu sei que é um pouco recente, né? Eu já tenho mais de 30 anos treinando cães. Eu comecei como hobby. Na verdade, eu vivia no outro mundo acadêmico, no mundo técnico, não tinha nada a ver com cachorro, mas sempre gostei de cachorro. Fiz o meu primeiro curso em 1993, numa escola que até hoje é ativa no Brasil. Foi a primeira escola do Brasil, que é a escola do João Pereira, a escola Sport. Depois integrei a equipe nos anos 90, competi pela equipe, competi individual, fui campeão no circuito nacional em 2001. Aí fiz outros cursos, passei uma temporada na França, 2 vezes na França. Eu tive 2 vezes na França, uma só na França, outra na França e na Alemanha. Isso em 99 e 2001. Tinha um canil grande no Rio de Janeiro. Um dia, um amigo, hoje um grande amigo, o Marcão, que é o coordenador de segurança do Shopping Vitória, me chamou para fazer um projeto de segurança para o shopping. A gente veio para cá e eu fui ficando aqui. Aí casei com a Nathalie. Aí pronto, aí já. Aí ficou amarrado aqui no estado, né? Legal. Bom, então vamos ao seguinte, a gente está devidamente apresentado e eu queria trazer para a mesa aqui um assunto que a gente tem visto muito, que é a ansiedade de separação dos pets com os seus tutores, né? Aí eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso, o que tem provocado isso, e na verdade começar com o que é a ansiedade de separação. Começa aí. Na verdade, o que hoje é chamado de ansiedade de separação sempre aconteceu, né? Sim. Só mudou-se o nome e a coisa se tornou mais popular, vamos colocar assim. Na verdade, é um reflexo que é colocado no comportamento do cão
devido ao excesso de atenção e de interação que é dado dentro do lar onde ele está inserido. Porque na unidade primária do canídeo, ele não tem toda essa atenção. Se você pegar ele dentro da matilha dele, ele não tem essa atenção. A matilha é totalmente organizada, e dentro dessa organização cada um tem sua atividade ali dentro e sua responsabilidade coletiva. Tanto é que existe uma cadeia hierárquica. O canídeo é uma espécie que precisa do coletivo, e todo coletivo precisa estar devidamente organizado numa cadeia hierárquica. É diferente de um tigre que vive sozinho, Sim. se encontra com a fêmea para acasalar, e a fêmea torce para nunca mais encontrar com ele quando reproduz, senão ele mata os filhotes. Sim. Então é uma outra característica social. A característica social do canídeo, ela é uma característica organizada e que depende dessa organização para se manter a saúde deles. No aspecto mental e de sociedade. E o canídeo, por ter essa característica de matilha, ele necessita de ter um líder também? Ele necessita de ter alguém que gerencie a vida dele. Ou ele mesmo, ou ele decide ser. Exatamente. Se ele não aparece, se ele não encontra ninguém para ser líder, ele decide ser. Ele vai disputar o espaço, ele vai impor aquilo que ele entende que precisa para se organizar a unidade social dele. Agora, o que tem que se entender de líder, né? Existia muito no passado, até no meio do adestramento lá atrás, a pessoa tinha uma crença que o líder era o opressor, não era aquele que impunha. O líder não é um opressor, senão não seria líder, seria opressor. Sim. Né? O líder é o que sabe conduzir, é o que conduz bem de forma inteligente a administrar o que é reforços positivos e reforços negativos para que essa sociedade se mantenha equilibrada. E para o cachorro, o bando dele pode ser dele e de mais um indivíduo só, não necessariamente precisa ser uma cadeia de 2, 3, 4, 10. Entendi. Entendeu? Não necessariamente precisa ser uma cadeia grande, pode ser uma cadeia pequena. Sim. O que vai realmente expressar essa saúde ali é como está a posição de cada um dentro desse conjunto. E aí, dentro do assunto ansiedade de separação, isso está envolvido, a liderança? Sim. A liderança é fundamental, né? Que é para poder controlar porque isso. A liderança é que gera organização. Na verdade, ali o problema também, né, nesse negócio da ansiedade de separação, nada mais é que o cão não sabe viver sozinho. Ele entende que só é bom e é seguro quando está o proprietário ali presente ali junto com ele. Porque o proprietário começa a suprir até o que o cachorro não precisa, Isso. né? O proprietário não sabe gerenciar essas emoções do cão. O proprietário Então, faz do cachorro bolsa tiracolo. Se ele vai no banheiro, leva o cachorro. Se ele vai na cozinha, leva o cachorro. Se ele está na cama, o cachorro sobe na cama. E isso não tem nada a ver se é certo ou errado subir na cama. Até porque o certo ou errado de subir a cama ou subir no sofá, isso é um gosto pessoal de cada residência. Sim. O que difere é, ele sobe quando e ele desce quando. Isso. Quando ele quer ou quando ele pode? Compreendeu? Isso. Eu já tive clientes que não conseguiam deitar a cama mais. Sim. Porque o cachorro não deixava subir na cama. Mas a ansiedade de separação, então, é a falta que o pet tem do seu tutor. É a isso? falta que ele tem da organização. Isso. Sim. Ou melhor dizendo, é a falta do proprietário de impor limite de forma organizada, certo? De forma organizada dentro desse conjunto. Por exemplo, se numa matilha, se o líder sai, sempre ficam, né? tem alguém que Os cães ali substitui. mantêm a organização da matilha enquanto o líder está fora. Então, na verdade, o cão ele não sabe gerenciar as emoções dele naquele ambiente, então tudo é inseguro, por isso que o cachorro começa a destruir a casa, fazer cocô pela casa toda, late sem parar, chora. E não adianta você pensar que o ser bom é quem lidera, né? Dá um exemplo simples, clássico. Eu crio cães há muitos anos. Crio, não só treino, como crio. Você pega uma cadela que está com 8 filhotes, 6 filhotes lá dentro. Ela percebe que um filhote está ruim na caixa. Cadelas que têm grandes habilidades maternas, ela pega esse filhote e tira da caixa, na hora. Ela ignora o filhote. Parece uma coisa muito ruim, Sim. muito péssimo, mal, né? mas é o equilíbrio da dela. natureza. Entendi. É o equilíbrio da natureza. Porque talvez esse filhote vai disputar o alimento com os outros que são sadios. porque às vezes Vai está morrer ali, doente, vai infectar os outros. Ela já reconhece ali em 2, 3 dias, no máximo em 72 horas, ela percebe que aquele filhotinho recém-nascido tem algum tipo de problema. Aí ela Então mesmo afasta tira ele da caixa, ela tira, dependendo da habilidade. Eu tenho uma cadela lá que tem uma habilidade materna que ela tira da caixa. Ela tira da caixa. Tem outras que afastam. Mas você vai ver indivíduos que tiram da caixa. Sim. Ou seja, o cão ele é extremamente seletivo para o conforto dele, seja você ofertando, seja ele tomando. Entendi. Mas então, voltando na ansiedade de separação, a gente vê muito hoje
São esses cães que o dono sai de casa, fechar a porta, ele corre em cima do sofá, faz um xixi ou faz um cocô e desce. Pronto. Raspa a porta. É como se fosse uma pirraça, não é isso? Só faz xixi no lugar errado quando a pessoa sai de casa. Ou quando... Às vezes até quando o proprietário chega, ele vai lá e faz xixi. Ou tem que controlar isso também. É para chamar a atenção. Também, mas tem até cães que saem desse cenário, fazem no local escondido, até para o dono não achar. E não é nem para chamar a atenção, porque ele sabe que quando ele faz em outra situação, ele é repreendido. Sim. Só que essa repressão, ela não é punitiva. Ela é uma ação emocional do proprietário que se encontra frustrado por não ter habilidade e conhecimento para resolver o problema, descarrega no cão a frustração dele de ver o indivíduo que ele tanto ama sujando a casa no lugar errado, e aí na hora da pseudo-correção, na verdade ele está batendo, ele descarrega a emoção dele sem nenhum tipo de habilidade, porque a diferença clássica entre bater e punir está em quanto eu domino o processo e as minhas emoções. Se eu apenas descarrego as emoções de forma aleatória, sem compreender o processo por um todo, de forma direcional o que eu quero, eu estou somente batendo, eu estou descarregando a minha frustração. Sim. Seja com o jornal, seja com o cabo da vassoura. Agora, quando eu tenho compreensão do que são os reforçadores, seja negativo, seja positivo, do que são punições positivas e punições negativas, e eu compreendo o que é que está acontecendo no cenário e com aquele indivíduo em específico ali, eu crio um mecanismo para direcionar o que eu quero e coibir o que eu não quero. E já que a gente está falando em punição, sim, vai punir o animal da forma correta por ele ter feito xixi no lugar errado. Qual é o tempo que você tem para fazer isso após o ato do cachorrinho? Existe uma regra para isso? Porque o cachorro é tudo pragmático. O cachorro é pragmático e ele tá tudo para ele está associado a um contexto. A um contexto. Se ele fez agora e você chegou no fim do dia e ele veio brincar com você, você vai lá e corrige o cachorro porque ele você nem viu. sabe ele não vai entender Na nada. cabeça dele, o que você está corrigindo é a chegada dele a você. Entendi. A linha cognitiva do cachorro é diferente da nossa. A capacidade cognitiva do cão é totalmente diferente da nossa. E aí que está o grande mal quando fala de ansiedade de separação e coisas parecidas. As pessoas tendem a olhar para o cão e depositar no cão a característica humana com reflexo humano, com emoção humana. E não existe. Isso aumentou muito da pandemia para cá, não aumentou? Demais. Nathalie tem uns clientes bons de pandemia aí. Voltando no assunto do cocô e xixi que você estava falando, o maior problema do cocô e xixi é o gerenciamento, e é isso que as pessoas não querem, elas não têm a paciência para poder gerenciar o processo. Espaço, né? Então, porque a forma mais correta de você corrigir nessa questão do xixi e cocô é você conseguir, ou no momento que ele está fazendo, suspender o ato e apresentar para ele a forma certa que você quer, no local certo que você quer que ensine, né? Ou você gerenciar o espaço do cão para na hora, né, que o cão você já sabe mais ou menos o tempo que ele faz cocô e xixi, para você na hora mais ou menos está no horário, você leva o cão ou para a rua, para o cachorro aprender a fazer xixi, cocô só na rua, ou dentro de casa, no alvo que você quer que ele ensine. Limita ele naquele isso, espaço. Só que as pessoas hoje não querem fazer isso, elas não querem, elas acham que o cachorro tem que aprender assim. Tem clientes meus, né, que os meus clientes são diferentes dos clientes dela, né? Então, quando chega lá, ela fala assim, atende esse aqui. Tem cliente meu que eu falo assim, ó, você precisa comprar livro sobre inteligência emocional. Sim. Aprender primeiro o que é inteligência emocional, depois você vai lidar com o seu cachorro. Mas o que é que isso tem a ver com o cachorro? Não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu cachorro. O adestramento não é do cachorro, né? Tem que ver com a sua habilidade e com as suas emoções. Que habilidade você tem para controlar suas emoções? Você é uma descarga? Você é uma panela de pressão que se alguém não abre válvula você estoura? Mas aí, como é que vai funcionar? A gente quer resolver o problema, então, de uma pessoa que tem um cachorrinho que faz justamente isso. Ela sai de casa, o cachorrinho vai lá para... Então, quando ela volta, né? O cachorrinho vai lá no tal lugar, faz xixi, faz cocô, ou então rasga algum um calçado, vai no pé da cadeira, começa a comer. Como que a gente pode começar a melhorar esse comportamento? Primeira coisa é como você move a ação, né? Primeira coisa tem que pensar assim, quanto que eu dou de atenção para isso? E quanto que eu tenho capacidade de ignorar isso? Eu não estou dizendo que você tem que chegar na sua casa e o cachorro ter destruído a casa e você ficar de boa, paz e amor. Não estou dizendo isso, até porque as coisas têm um custo. É tudo e tem um valor de conquista pessoal para cada um. Sim. Ok? Mas tem que entender o seguinte, eu estou trazendo um cachorro, ele me deu o primeiro sinal de que está cometendo um ato que não é desejado. Nunca é do nada. Cão, nunca é do nada. Tem que entender uma coisa, para o cão é comportamento de cachorro, ele não está fazendo nada demais, ele está interagindo com o ambiente porque ele está ali isolado e precisa descarregar de alguma forma. Ele vai tentar, ele pega o fio da TV, ele pega
Ele quer descobrir o que é que vai gerar prazer para ele. Ele está estressado, com energia acumulada. Ele é só interação. Então, então você tem que preparar o cenário para você ter o mínimo de surpresa primeiro. Primeiro você prepara um cenário para ter o mínimo de surpresa. Ou seja, dificultar para ele a Eu tiro o possibilidade de máximo de estragar alguma elementos que ele coisa. possa estragar ali, porque é no momento que ele estraga, interage. E essa emoção dele é suprida, você gera dopamina no cachorro, pronto, acabou. Ele é felicidade pura, dali para frente ele aprende. Então, mas às vezes é o que eu converso às vezes com algumas pessoas que me falam sobre esse caso. As pessoas chegam, começam a brigar, a falar, começar, não pode. Não, tá dando atenção pro cachorro. Isso está sendo positivo. O próprio brigar é você gerar interação com o cachorro. Isso está sendo muito positivo pro cachorro. Ele não entende as palavras. Sim, ele, na verdade, ele entendeu que ele gera aquele comportamento, ele tem interação do dono. Comportamento operante clássico. Ele gera aquele comportamento pro dono vir brigar, xingar. Tem que ter um pouco, aí você tem que ignorar um pouco. Entendi. Sabe aquela história que eu falo, o meu cachorro é muito inteligente, ele sabe quando eu vou sair de casa, eu falo, não, coitado, ele não é inteligente esse ponto. É você que é tonto, não percebeu que você tem todo um ritual antes de sair e o cachorro sabe que após aquele ritual você está saindo. Ele aprende aquele contexto. Então faz aquele ritual 10 dias, senta na poltrona, liga a TV e come pipoca. Na próxima que você fizer, o cachorro vai passar lá, achar que você vai ver TV, não vai sair. Que a história desse, eu pego a chave e o cachorro já fica louco, porque sabe que vai sair. É a rotina. É a rotina. O cachorro ele aprende muito rápido a rotina, não é isso? E, lógico. Primeiro porque ele é um predador. O predador tem uma capacidade diferente de trabalhar. A antena dele está ligada diferente. Ele precisa ler tudo muito rápido, porque um segundo muda a possibilidade dele se alimentar ou morrer. Sim. Então a cabeça dele funciona diferente. Faz a leitura do ambiente, os sentidos dele funcionam diferente. A necessidade dele de dominar o espaço é diferente. Isso é uma característica inata, independente de raça. Qualquer raça vai ter isso, a necessidade da espécie. Ou seja, hoje em dia eles estão aprendendo muito mais rápido os nossos hábitos do que a gente está aprendendo os hábitos deles. Exato. Né? Porque a gente olha menos para ele como um cachorro. É isso mesmo, as pessoas estão deixando de olhar para a humanização. É a humanização que a gente você está humanizando o cachorro e quando você humaniza ele, você espera que ele te dê emoção de quê? As pessoas esperam uma emoção de gente, mas não pode. Não vai dar, ué. Ele não vai te dar, então onde é que você vai entendê-lo? Para você entendê-lo, é você que tem que ir para o mundo dele, ele não vai vir para o seu mundo. É isso que a gente fala. Primeiro você tem que entender o universo dele. Você que tem que... Uma vez a gente criou, lembrando agora de uma situação, a gente teve um caso de uma pessoa que chegou lá para treinar um cachorro, um border collie de 9 meses, né? Um pouco menos. E aí o cara não tinha tempo para o cachorro ficava fechado no apartamento o dia inteiro, num cercadinho até o cara chegar. Então, quando o cara chegava no apartamento e tirava o cachorro do cercadinho, a primeira coisa que fazia era correr pela casa, fazer cocô, porque o cachorro ficava ali. Limitado num ambiente muito pequeno. E aí a gente falou, olha, você falou, você vai ter que criar uma rotina para o cachorro, então você vai ter que acordar mais cedo. Aí ele falou assim, não, mas eu não vou ser refém desse cachorro, ele que tem que se adequar à minha rotina. Aí eu virei para ele e falei, não, eu entendo o que você está falando, só que ele não entende. E aí na conversa a pessoa repetiu de novo, eu falei, não, de novo, vou te falar, eu entendo o que você está falando, mas ele não entende. Aí é melhor você... E o cara virou para mim e falou assim, a Natália até fala que ele virou para mim e falou assim, tá, mas eu não quero saber disso, eu quero saber quando você vai cobrar para treinar meu cachorro. Eu falei assim, eu sinto muito, eu não posso nem treinar seu cachorro, nem ter interesse em trabalhar para você. Eu falei assim na lata do cara. Porque não é resolver o problema. Não, eu não quero problema. Porque o problema não estava no cachorro. Não estava no cachorro. Não estava no cachorro. O problema estava na forma que ele estava enxergando que era ter o cachorro. Tem uma coisa simples para quem quer ter cachorro. É compreender que cachorro não é para quem quer, para quem pode. E poder é uma questão de tempo, de dedicação, de quanto eu estou disposto a abdicar. É como ter sucesso. Só tem sucesso quem aprende a abdicar das coisas. Sim. Para ter sucesso na relação com o cachorro, você vai ter que abdicar de algumas coisas. Você vai ter, eu saio da minha casa às 7 horas para trabalhar. Beleza, acorda às 5 da manhã e vai para a rua com o cachorro, cara. Você não quer ter cachorro? É uma coisa que tem que ficar clara assim, o cachorro ele necessita de atenção, mas não é essa atenção que as pessoas acham de dia. Ele precisa de disciplina, atividade física e por último que a gente fala que essa... A gente conhece pessoas que têm cães que têm 8, 9 anos de idade e nunca saiu do apartamento. Que é um espírito. Nunca saíram do apartamento. Porque acho que cachorro pequeno não precisa de atividade física. Eu já tive clientes que chegaram no canil e diziam assim, olha, eu tô com esse cão aqui, ele tem 8 anos, o negócio da Poodle lá. Sim, lembro. Eu queria que você ensinasse ela a fazer cocô no lugar. Eu falei assim, mas qual é a idade do cachorro? Tem 8 anos e pouco, mas por que você vai fazer isso agora? Porque não fez antes, né? Exato, ela falou, não, é porque agora a minha filha se separou, ela tem um menino bebezinho pequeno, vai vir morar comigo. Eu falei assim, mas agora depois de 8 anos você quer mudar? Vai estressar o cachorro, vai... Você quer colocar o cachorro depois de 8 anos numa rotina nova? Alberto, já que você tocou no assunto de idade, existe idade limite para ensinar um cachorro? Não existe. Tá. Não existe. Só tem dificuldade maior. Você tem alguns limitadores. Sim, porque o cachorro está 8 anos praticando aquele comportamento. Você tem alguns limitadores também, né? Você tem limitado assim, o que é que dá para ensinar para um cachorro com tanta idade? E o que é justo também ensinar?
O cachorro está 8 anos Tem que respeitá-lo, né? Isso mesmo. Não fala que ama o cachorro até então. Então, por que agora com 9, 10 anos você vai gerar todo um estresse novo para o cachorro? Eu tenho um cachorro de 9, 10 anos. Quanto de carga física eu vou botar no cachorro para ensinar alguns exercícios a ele? O que é necessário? O que é justo com o cachorro? Para satisfazer seu ego agora? Você teve um cachorro 8 anos, 10 anos, você nunca se preocupou disso. Agora vai te incomodar? Tá te incomodando agora? Aí imagina como é que o cachorro sofre na situação. Aí o cachorro está 8 anos praticando aquele comportamento com extrema naturalidade, porque acha normal. E geralmente quando é cachorro pequeno, a pessoa tratou a vida inteira como se fosse filho. Isso, filho humaninho, E aí, né? aí quando chega 9 anos, ela quer fazer essa separação, né, do cachorro da família, porque agora tem o netinho, então o netinho hoje é mais importante. Imagina o quanto que aquele cachorro não sofre. É aí que vem essa ansiedade de separação, destrói tudo, faz xixi no lugar errado. A gente fala, as pessoas que vão ter filhos, prepare os cães antes, não quando o bebê já chegou. Você já tem que mudar a rotina do cachorro bem antes do nascimento do bebê. Educar o cachorro, treinar, educar o cachorro, adestrar o cachorro e se educar para ter cachorro, só gera bem-estar. Sim. Então, cocô e xixi. A maior parte dos problemas de cocô e xixi você resolve de um jeito simples. Compra uma caixa de transporte e gerencia o tempo do cachorro sair da caixa para fazer. Toda vez que ele fizer, você premia ele. É o jeito mais fácil. Aí você vai falar de caixa de transporte. Como assim? Bota na caixa. Aí tira para fazer xixi. Alimenta o cachorro, caixa de transporte. Ele come na caixa, come ali. Daqui a pouco você tira ele da caixa. Leva no alvo que você quer ou no passeio. Você quer, o cachorro faz você ok. Clica para ele, faz um marcador qualquer, dá uma recompensa. Aí ele não fez, volta para a caixa. Daqui a pouco tira de novo. Que é o problema que eu te falei, que é o gerenciamento. O tempo médio do cachorro, não tem regra, né? Mas geralmente o tempo médio é dele fazer o xixizinho, o cocô após a alimentação. Se usar a caixa de transporte, você faz em 3 a 5 dias. Não, mas o tempo. Aí depende do tempo. Aí depende da idade também. Filhotinho é mais rápido. É menor, o intestino trabalha logo rapidinho faz. É muito rápido, é melhor de ensinar quando ele é jovem. Rápido quanto tempo, mais ou menos? Filhote é minutos. Filhotinho de 60 dias aí, você alimenta, não dá 5, 10 minutos. Ele já quer fazer cocô e xixi. Aí é fácil, você bota na caixa de transporte. Porque a vantagem da caixa de transporte nessa hora é que está contido ali, para o cachorro não é sofrimento, só é sofrimento para o dono. Ele está dentro de casa também. Sim, então você tira ele dali, alimenta ele, tira dali, leva lá, compra um cercadinho desse que vende em pet. Sim. E compra a caixa, você tira e lá dentro do cercadinho você bota a área que tem o alvo. Porque as pessoas tapete higiênico, bandeja. O cachorro faz, você dá um petisquinho, libera ele na casa, ele anda, você pega ele na caixa de novo. Não fez xixi, bota de novo. Daqui a pouco você vai lá, aí ele começa a entender, eu saio da caixa, sujo ali, ganho alguma coisa legal e ainda interajo com a casa. Rapidinho ele pega. Entendeu? É como uma ansiedade de separação. Pegar um negócio aqui rapidinho. É bom que você trouxe muito material aí, né? Não, esse aqui é um Kong, né? Que você conhece lá, tá? Sim. O Kong você tem um Kong com 4 densidades hoje no mercado, no mundo, e com 5 tamanhos diferentes. Então você pega um Kong desse aqui e pega, sei lá, um legume em casa, um patezinho, caldo de carne, a ração. patê, bota lá no freezer. Congela. 3 dias congelando para ficar bem duro. Sair, deixa o cachorro lá. O que o cachorro vai gastar de tempo e de cabeça de elaborar processo para capturar o que está aqui dentro. É porque as pessoas não entendem. Você manter o cão emocionalmente estável não é só atividade física. Não adianta você levar o cachorro para... Você tem que fazer a cabeça dele trabalhar. Tem que gastar a atenção dele. Tem que gastar. É o que se fala muito em enriquecimento ambiental. Isso, você tem que fazer o cachorro trabalhar a cabeça. Enriquecimento ambiental. Isso aí. Não é só brinquedos interativos, são e o brinquedo coisas não é do cachorro, o brinquedo é seu. Se for do cachorro, deixa ele ter valor. Porque as pessoas têm ideia de botar 50 brinquedos juntos pro cachorro. Nathalie, mas eu já troquei de brinquedo. Mas não é o tipo de brinquedo, é o valor que você gera para aquele brinquedo pro cachorro. A pessoa compra uma casa, tem 400 metros quadrados de área livre. Ele acha que soltar o cachorro 400 metros quadrados é bom. É bom nos primeiros dias. Que é tudo novidade. Sim, depois acabou e o cachorro é atraído por movimento. Ele vai lá para a porta da cozinha e fica deitado na porta da cozinha, porque ele é atraído por movimento. E a outra área toda ele já explorou, já conhece tudo. Não é nada mais interessante. Então às vezes é melhor o cachorro no canil e você soltar ele à noite. Se é um cachorro de guarda, ou se não você solta durante o dia algumas vezes, todos que você solta o cachorro dá picos de explosão. Na verdade, ele tem que dar valor a essa liberdade. Procura, cheira. Porque aí ele interage com o ambiente. De outro jeito, em dado momento, perde. Então isso é uma ferramenta legal para essa ansiedade de separação. Esse tipo de brinquedo, essas coisas. Com o tipo de material, que ele não seja porque não vai estar ali para acompanhar, para ver. Né? Material que não largue pedaço. Você tem hoje esses comedouros que é labirinto, né? Para poder o cachorro... Tem um monte desse aí que é porcaria. O cachorro chega, morde, quebra, se come um pedaço. O ideal é que seja de nylon e maciço.
Porque o cachorro não consegue tirar. Sim. Se tirar o fragmento é pequeno, não tem problema de ingerir, nem de fechar duodeno, não tem nenhum tipo de E o oferecimento desse brinquedo é minutos antes de sair. Você vai sair e bota lá para ele ficar ligado. Se ele ficar aqui 40 minutos, 1 hora, ele dorme 5 depois. De tanto que ele gasta de energia naquela atenção, o emocional ali. Não andou nada, mas as emoções para tirar daqui. O cachorro ele tem aquela necessidade de farejar, de procurar. As pessoas estão esquecendo. E aí, quando não tem isso, o que ele faz? Começa a destruir. Por que o cachorro? Por que o cão é tão útil na detecção, seja de substância entorpecente, seja de cadáver? Porque ele tem essa capacidade de buscar, de querer. E esses cães, eles estão se divertindo ali, na verdade. Sim, eles não estão trabalhando, eles estão se divertindo. É um jogo, para ele é um jogo. Então muita gente com essa questão de enriquecimento ambiental peca em deixar um monte de brinquedo. E o tempo todo, né? Não tem interesse. É interessante tirar. Isso, tem que gerar o valor para o cachorro. Tem que ter um valor, tem que ter uma troca, tudo tem um preço para ser pago, tudo tem um pedágio. Entendeu? Legal, e aí o cachorro começa a entender o que está acontecendo. Tem cachorro de cliente nosso que chega assim. Eu tenho uma história de uma cliente da Tereza, com o Faísca, que nossa, ele é massa. É uma das histórias que eu mais utilizo quando eu vou falar de ansiedade de separação, reação. Ela tem um Jack Russell. Daqui de Vila Velha. De Vila Velha. 360 volts, né? Sim. Mora num duplex. E ela chegou para nós com o cachorro pelo seguinte motivo: você pode ficar com o meu cachorro, porque eu vou ter uma recepção lá em casa e eu não posso receber ninguém com esse cachorro lá, porque ele morre todo mundo. O cachorro ficou lá hospedado, depois voltou para casa dela. Tempo depois ela falou assim: Alberto, eu andei pensando se dá para treinar ele, porque ele já tinha um pouquinho de idade. Eu falei: dá, qual o problema? Não, um é manipular medicamento, ninguém consegue manipular o medicamento com ele. E eu tenho um problema: o piscineiro não consegue entrar na minha casa. Ele atacava o piscineiro. Eu tive que prender o cachorro dentro do banheiro para o cara limpar a piscina. E ele ficava tentando destruir o banheiro porque queria atacar o piscineiro. Não, beleza. Imagina, imagina se ele tivesse tamanho, né? Olha só, ela andava num carro seminovo, porque o cachorro destruiu o carro, se parasse no semáforo. Não andava no carro dela. Ela não andava no carro, ela tinha comprado um carro só para poder transitar. Ele ficava doido. Que ele destruiu o carro. Aí começamos a treinar o cachorro. Ela falou há uns meses, ela falou assim: Alberto, é impressionante, hoje o piscineiro brinca de bolinha com ele. E a tara por medicamento passou? Não, ela consegue cortar a pata, escovar dente. A gente chegou a fazer treino para ela aprender a escovar o dente que ela queria, né? Limpar as patinhas e tal. Tudo isso ela não conseguia fazer nada. Por quê? Gerenciamento de responsabilidade. Ela passou a aprender o que ela não aprendia, se aculturou e começou a dar para o cachorro que aquele indivíduo realmente necessitava. Então, você falou do Jack Russell. Essa é uma raça que tem uma energia, uma necessidade 220 muito grande. Muito maior do que esses cachorrinhos de colo que a gente vê por aí. Então, ele precisa muito mais de ferramentas como essa daí. E outra coisa muito importante também. Ele precisa de mais atividade física também. E o proprietário tem que entender que ele tem que fazer a manutenção disso a vida toda do cão. Que as pessoas acham que elas vão treinar o cão hoje e aquilo ali vai perdurar pela vida inteira do cachorro. E não é. Você precisa fazer a manutenção. E isso é um problema que a gente vê muito, principalmente em adestramento a domicílio, porque as pessoas não ensinam o proprietário a treinar o cão. Elas vão lá na sua casa, treinam o cão e vai embora. O proprietário, aqui, a gente ensina o proprietário a gerenciar o processo. Então ele tem que entender exatamente. O proprietário chega lá e ele assina um termo de responsabilidade. Se você não vier treinar, a gente não treina o cachorro. Ó, que legal. Eu sempre achei isso, porque eu acho que às vezes mais da metade do treinamento não, só vai ter um sucesso se a pessoa entender que ela precisa gerenciar aquilo pro resto da vida do cão. Se o proprietário não dominar princípios básicos, seja para usar o equipamento, seja para entender o que está acontecendo com o cachorro, ela não tem nem como manter. Porque em dado momento o cão vai testar. Se ele descobre que ele tem um espaço e ele tiver muito temperamento, muita emoção, ele vai tentar. Que nem esse Jackzinho. Porque é uma característica do cão. A Tereza já treinou há quanto tempo? Já tem uns 4 anos, eu acho. Até hoje ela continua vindo nas aulas, que a gente tem uma aula em grupo toda semana, então ela sempre vem porque ela gosta de ir para... e vocês fazem um aulão, não é isso? É porque o cliente lá, ele paga um pacote X para determinada atividade. E ele tem prazo, enquanto o cachorro dele estiver vivo, para ele... Vitalício, para ele ficar vindo encontrar a gente. Sim, pode chegar lá, todo mundo vai de uma vez. Porque a gente só consegue no campo botar 20 pessoas administrando bem. Então ela tem que dizer, olha, eu vou no sábado aí, tem uma lista lá.
Mas então, essa responsabilidade que ela entendeu que ela precisa ter é extremamente importante. Que ela vai ter um cão aí emocionalmente estável pro resto da vida dele. O problema é que a maioria das pessoas, elas treinam agora e depois nunca mais querem fazer uma reciclagem ou nada. Então, aí, lá na frente, o cachorro voltou a fazer isso. Não é porque o adestramento não funcionou, é porque você não soube gerenciar e fazer a manutenção do treino. Ou não te ensinaram também. Ou não te ensinaram, né? Que é o que muito nesse acontece. Nesse caso do Border Collie, que eu falei para a pessoa que não tinha interesse nenhum no treino, é porque eu já tinha visto, a pessoa não quer responsabilidade. Ela acha que você vai lá, vai pagar, o cachorro vai treinar. O profissional tirar o útero da cadela com 6 meses antes de entrar no primeiro cio, porque ele não queria que a casa fosse suja. Eu falei, o cara não tá. Não está preocupado com o bem-estar da cadela. O cara não tá. Comprou como um objeto. Exatamente, compreende? Comprou para mostrar que é um objeto da moda, bonito. Exatamente. E aí, isso acontece muito também. Muito. E aí você sabe que a pessoa não adianta você querer educar o seu cão se você não estiver disposto a se aculturar e assumir responsabilidade. É isso aí. E outra não coisa, adianta você querer. A pessoa humaniza exige cachorro, sacrifício, exige sacrifício da família, na verdade. Dá um exemplo só do aconteceu hoje comigo. A pessoa quer tratar o cão como filho, né? Eu costumo falar muito o seguinte: você não abandona seu filho. Você vai viajar, você leva seu filho junto. Você se mata pelo seu filho. Você se mata pelo seu filho. Você dá o que você não pode pelo seu filho. E muitas vezes você passa do que devia dar pro seu filho. Com o seu cachorro você não faz isso. Você não faz isso. Eu garanto que não faz. Porque são valores diferentes. Então você não faz. Certo? Um dia desse um cliente chegou lá, era carnaval aí, pediu para deixar o cachorro dele lá com a gente. Não, deixa aqui e tal, foi embora. Quando voltou, falou, o seu irmãozinho tá morrendo de saudade de você e tal, por causa do filho dela. Falei, quem? Ela, não, o irmãozinho dele. E a Nathalie não gosta porque eu sou debochado. Falei, quem? Ela falou, não, o irmãozinho. Eu falei, mas que irmãozinho? Não só tem ele, né, o cachorro, né? Falou, não, o fulaninho. Ela falou assim, mãe, então você é uma mãe desnaturada, como é que você levou um pro carnaval e deixou o outro no canil? Você devia ter levado o cachorro e deixado seu filho aqui comigo. Olha, são os valores. Então a gente tem um pet shop lá, o Banho Tosa, porque a gente mais vê isso. Então são os valores. Mas assim, a gente também tem que reconhecer que tem muitas pessoas hoje em dia que tratam o animal, vamos falar, chamam o animal de filho, mas sabe separar tem pessoas extremamente responsável, muda a rotina dela completamente para poder cuidar. O animal está passando mal, cancela qualquer viagem, cancela qualquer coisa e tá ali junto. Então, assim, isso aí. Não, hoje eu tenho a gente está falando muito da parte ruim, mas existe uma parte boa, muito legal também. Senão eu já tinha fechado. Eu vejo assim no dia a dia nosso lá e coisas assim que eu nem imaginaria e as pessoas fazem, eu acho muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho cliente que sai, olha só, eu tenho cliente que sai toda semana de Pedra Azul para treinar comigo 40 minutos. Eu já tive cliente que saiu de Linhares para vir treinar com a gente toda semana. São quantas horas de viagem? De Linhares lá em casa, 3 horas de viagem. E olha que eu estou na rodovia do Contorno. Todo mundo chega lá. Eu tenho uma cliente que sai de Linhares, de uma fazenda de Linhares, para vir treinar com a gente. E tem bastante. Eu tenho Marechal Floriano. Eu tenho um cliente que sai de Domingo Martins. Eu tenho um cliente. Então, isso aí é muito legal. E outra coisa, e não é porque é cachorro de raça, entendeu? Por isso que a gente fala que. E nem é cachorro maravilha, não. Eu tenho uma cadelinha lá surda lá, de uma cliente de Domingo Martins. Uma vira-latinha surda, ela vem todo. Só não vem mais porque ela trabalha e não dá o tempo. Mas todo sábado Mas é religioso o sábado para ela vir treinar. Então você tem proprietários extremamente conscientes e extremamente responsáveis. Isso aí é um fato. Tem, a gente tem que reconhecer. Mas a gente não pode também valorizar aqueles que humanizam demais. Não. Isso é uma coisa que a gente tem que, às vezes, tentar ensinar para eles. Não adianta humanizar, e outra coisa, mimar demais. Na maioria das vezes o problema do cachorro limite, né? Precisa, então, isso que eu ia falar agora. O cachorro, ele é reflexo, os cães, a maioria dos problemas é reflexo de como o proprietário conduz o cão. E aí que está o problema, a gente fazer o proprietário entender que ele precisa melhorar a conduta dele, porque ele entende que como ele dá a melhor ração, caminha, carinho, é o suficiente. Então aí nessa parte que a gente... Cachorro não tem caminha na natureza. Pois é. Não é isso? Não, e olha só... tudo bem, dentro de casa, é legal, é conforto, é quentinho. Mas não é o que muda a vida dele. Não é o que muda a vida dele. Ele exige atenção. Se a gente for falar assim de serviço, canil, por exemplo. Dono vai, deixa o cachorro no hotel, né? E aí vamos falar de questão técnica. Aí ele leva uma cama pro cachorro. Aí o dono do hotel usa a cama, porque ele quer agradar o dono, quer tirar fotinha, correto?
Só que o cão está, às vezes, num hotel que nunca foi, com uma rotina ruim, um estresse grande. Outros cães diferentes. O cão, durante a noite, destrói a caminha, engole um pedaço, fecha o duodeno e morre. A responsabilidade é de quem? Bem complicado. Ou ela é subjetiva? Porque é passivo de acontecer na casa do dono, não é passivo de acontecer na casa do dono? Se ele viaja e deixa o cachorro não em casa. Não é passivo? Sim. Então, algumas práticas têm que ser analisadas de forma extremamente técnica e consciente. Então, essa história de que sem a cama o cachorro morre, você tem que entender que com a cama é passivo dele morrer. Sim. Não é? Eu conheci um top cachorro de competição no Brasil que morreu com um pedaço de bola de tênis no duodeno. A bola estourou na boca dele. Estourou, ele engoliu um pedaço. Puxa. E ninguém sabia. 3 dias depois, fomos fazer a ultra, abrimos o cachorro, estava lá. Brinquedo. Por isso tem que saber exatamente o brinquedo. Entendeu? Mas boa intenção é pavimento do inferno. Entendeu? Tem que ter um olho extremamente técnico para a coisa. E às vezes, infelizmente, você precisa entender que ele vive em um universo próprio. Eu não estou aqui dizendo que você não deve dar caminha, não é isso que eu estou falando. Não, de maneira alguma. Até porque ele precisa de cuidados. Sim, isso aí está dentro dos cuidados. Sim. Não da necessidade única e básica dele. O que eu estou falando é que você tem que observar muito o que você está colocando ali e quando você está colocando. A caminha na minha casa está dentro de um ambiente onde o cão domina o ambiente, está adaptado àquele ambiente, a toda aquela rotina. A caminha lá no canil, a caminha lá no hotelzinho, a caminha lá na creche, pode ser um acidente. Lá ela pode ser um acidente. Entendeu? Então o que a gente pode, para poder resumir, assim, para facilitar, o que a gente pode falar para as pessoas, para que seja mais fácil elas lidarem com essas atitudes de ansiedade de separação dos cães, para facilitar o dia a dia delas, no resumo, mudando a atitude delas, mudando às vezes as coisas dentro de casa, o que pode ser feito para poder ajudar essa família? Fala aí, Antônio. Na verdade, o primeiro ponto é a pessoa entender, né? E aí, se ela não tem essa condição de entender o que o cão dela precisa, ela buscar um profissional para ajudar nessa questão. Mas ela precisa entender que o cão ele precisa né, de um gerenciamento, mas tudo dentro de um limite para não passar essa questão da emoção do cão, de não deixar o cão inseguro, o cachorro não conseguir ficar sozinho e tudo mais. Ele precisa de cuidados, mas de necessidades específicas para cão. Ele precisa, isso aí, ele tem que entender o que é que o cão precisa para ficar bem. Sim. Isso não tem nada a ver com negligenciar. Isso, não é dar atenção. Se você não está dando para ele o que ele não precisa. Isso. Exageradamente. O cachorro ele precisa de disciplina, ele precisa de atividade física. Você precisa equilibrar, né, a atenção que você quer dar para o cão, disciplina, atividade. E às vezes, se ela não consegue isso, procurar um profissional, porque o profissional ele vai ter condição de identificar o que realmente quando ela precisa, como é que ela tem que melhorar a rotina da casa, a conduta dela, todo um processo para você chegar. O profissional vai ensinar a pessoa a lidar com essa dificuldade. Cuidado na hora de porque se já tem um problema, porque às vezes a pessoa fala, não, mas se o cão já está apresentando esse problema, é porque ela não está conseguindo gerenciar. Então, o primeiro ponto é ela entender que ela precisa de ajuda. Eu concordo plenamente com você. Porque se a pessoa já tem essa dificuldade, ela sozinha... Se já está tendo problema, é porque alguma coisa não está dando certo. Isso aí. Ela precisa de alguém profissional da área para mostrar para ela quais são as atitudes erradas que ela está tomando, provocando isso no animal. E ela precisa ter essa maturidade para sair um pouco de dentro do liquidificador e ver a coisa de fora, entendeu? Precisa ver um pouco. Porque às vezes a pessoa fica... A gente, né, já aconteceu bastante, mas a pessoa não aceita, né? Que o cachorro dela está tendo esse problema por causa dela. Já teve ela gente não quer ter comigo já. Isso, é difícil você conversar. Então, e aí, né, essa questão das pessoas entenderem que cachorro é cachorro, gente é gente, e ela entender o que e a gente hoje como é que tem que trabalhar essa parte do universo dos cães para poder trazer essa estabilidade emocional. Na sociedade hoje a gente tem uma outra dinâmica também para isso, né? Se a gente comparar o aspecto do adestramento do Brasil dos anos 80 até hoje, né? A gente teve um grande boom nos anos 90, que houve uma grande reforma nisso tudo, um movimento diferente nos anos 90. Eu estava inserido justamente nesse movimento. Mas hoje a gente tem um acesso à informação diferente daquela época. Isso. Certo? Em todos os aspectos. Desde o aspecto do curso, ao aspecto do seminário, ao aspecto da literatura, ao aspecto de acessar alguma coisa aqui numa rede social qualquer. Lógico que você tem que saber filtrar, isso aí. Ter discernimento daquilo que você tem que ter maturidade
e um discernimento para dizer assim, peraí, essa pessoa aqui está indo um pouco além da realidade. Ou nem isso, a pessoa vai buscar informação, mas ela quer buscar o que ela quer ouvir. Ela não procura uma segunda opinião. Ela quer uma massagem isso, só, ela só quer a massagem dela. Né? E não dá para ter massagem. A coisa precisa quebrar pedra também. Sim. Então, hoje a gente tem esse acesso, até questão literária mesmo. Hoje você tem livros no Brasil, lógico, comparado com outros lugares, outros países do mundo que a gente viaja, a gente sabe que a gente não tem nada. Mas o que a gente tem hoje é infinitamente maior do que o que você tinha nos anos 90, nos anos 80. Certo? Então, assim, é possível hoje buscar um pouco mais de informação coerente, honesta, ética, de qualidade, porque não dizer que é ética também, certo? Porque a gente precisa ser ético nessa hora, ok? Então hoje é possível as pessoas buscarem informação. Então, mas eu não sei, não. O não saber hoje é subjetivo. Não. Você não sabe, ou você não quer saber, ou você tem medo da verdade. Isso hoje é subjetivo. Bom, resumindo, procure um profissional, não é isso? Sim. Bom, gente, agora para a gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco também do negócio de vocês. Lá vocês têm um canil, além também de vocês também trabalharem com adestramento. Sim. Podem falar rapidinho, resumidamente. Vou deixar a Nathalie falar, porque o negócio é dela, eu sou só funcionário. Não, então a gente tem o centro de treinamentos, que a gente trabalha toda essa parte de adestramento de cães. Lá a gente quer ensinar o proprietário a gerenciar o processo, então a gente lá os proprietários têm que treinar. Então, assim, é legal porque o proprietário, ele vai, se quer treinar com a gente, ele vai ter que entender como é que funciona o universo dos cães, para ele conseguir atingir ali o que ele está buscando com o adestramento. Então, a gente tem toda a parte do adestramento pet, cães de guarda, cães de detecção, a gente trabalha também com a parte a gente nunca divulgou, né, ainda assim, a Vera, mas a gente trabalha com cães de detecção de diabetes, então, para a pessoa que tem diabetes, ajudar a identificar os picos. A gente promove seminários lá, né, internacionais. Dá curso, tem seminário, e a gente tem o projeto dos cães de caça, né, que na verdade do braco alemão, que são cães que a gente trabalha mais para detecção. Então a gente fornece muito cachorro para corpo de bombeiros, polícia, para trabalhar nessa parte de detecção. A gente até tem cães de caça indo para outros países aí. Isso. É isso aqui, não é isso? Isso, o Jägerhund, A gente tem cães na caça indo para outros países. Recentemente tem um menino do Irã querendo levar uns cães de gente para o Irã. Já teve gente na Itália querendo levar. O nosso maior foco são os cães para o serviço, né? São a gente trouxe ele para o Brasil, a gente importou o plantel para o Brasil com o objetivo de serem usados para detecção de substância, para diabetes. Legal. E quem tem interesse em adquirir um cão de vocês, como é que eles podem entrar em contato? Aí pode entrar em contato pode entrar no nosso Instagram, no CTC Petville, que eu acho que é mais fácil para pegar o nome. CTC Petville é o de adestramento? É o centro de treinamento. Ou pelo telefone, pode falar o telefone? Pode. No 27 98156 9636. E aí a gente trabalha também com a parte pet também dos cães. Então a gente tem os cães de serviço, mas para quem quer ter um cão pet é um ótimo cão para companhia também. Também tranquilo em casa? Demais. Apartamento? Também. Por essa característica. Né? Esses cães na Europa, eles são selecionados para trabalhar 90 dias. O resto é para ser pet. Fica pet. Eles convivem lá. A Nathalie estava na Sérvia agora, hospedada na casa do Duro, um amigo nosso que é juiz de estrutura, de prova de caça. E tem os cachorros ficam tem um canil, mas ficam dentro de casa. É outra coisa interessante, é que as pessoas têm medo, esse cachorro não serve para isso. Não, é o que você gerencia para o cachorro. Você pode ter um cachorro enorme no apartamento, mas aí o que é importante saber o que é que você gerencia para o cão para ele ficar bem dentro de um apartamento. A gente tem alguns exemplares no plantel. A gente tem 4 dentro de casa. Sim. Que legal. E olha que eu tenho 3 crianças. Criança mesmo, então 4 cachorros, 3 crianças, uma pilha de boleto. Beleza. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado graças. E esclareceram muitas coisas. Quem sabe a gente se encontra logo num breve episódio. Vai ser um prazer, com certeza. Vou agradecer também, vou mostrar para vocês, eu ganhei um presentinho aqui. Esse aqui é da Sinotecnia. Do Jägerhund Sinotecnia, isso. Adesivo. Esse é um kit que a gente faz para os nossos clientes quando eles compram o filhote, que a gente manda a caixa com pedigree, com a carteira de vacinação. Vai pedigree, vai. A canequinha. Aí tem um apito de emergência aí para o treino. A gente usa. Gente, muito obrigado. Obrigado a você. Esse foi mais um Patas Cast. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram do que vocês ouviram aqui, por
façam um comentário, curtam, se inscrevam no canal. Vocês vão gostar mais dos próximos episódios. Isso aí.